Em 2019, quando era presidente do STF, o ministro Dias Toffoli fez uma jogada de dique vigarista quando abriu ilegalmente de ofício, ou seja, sem que a PGR houvesse solicitado, o inquérito das fake news e o entregou aos cuidados de seu colega Alexandre de Moraes. Ninguém poderia sequer imaginar, mas ele havia criado um plano infalível e o colocava em andamento. Cuidado, Dias Toffoli. Nos quadrinhos de Maurício de Souza, Cebolinha sempre cria planos infalíveis, mas acaba sempre se dando mal. Logo após ter repassado a presidência da corte a seu sucessor, Toffoli recolheu-se às sombras, aguardando que a concentração de holofotes ficasse mais forte no centro do palco sobre Moraes. Este, por seu turno, desde o recebimento na bandeja do inquérito, foi abrindo cada dia mais a sua negra toga, como se desejasse voar como um super-homem, e assumindo o papel de Lord Voldemort, atraindo todo o protagonismo no STF. Quando julgou que já havia sombra suficiente para passar despercebido, Toffoli imaginou que já poderia continuar no andamento de seu plano infalível. Em 6 de setembro de 2023, aproveitando toda a fúria de Moraes sobre o 8 de janeiro, ele anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht, alegando violações ao devido processo legal, incluindo parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e com compromissos com procuradores. Nessa oportunidade, Toffoli declarou imprestáveis todas as provas obtidas por meio do acordo de leniência da Odebrecht, referente ao setor estruturado de pagamentos ilícitos da empreiteira, cujos dados, como planilhas, sistemas como MyWebDay e Drossys e depoimentos, foram amplamente usados em investigações e condenações. O maior nó que o ministro da Penumbra queria desatar era esse, mas ainda faltavam alguns rastros que precisavam ser apagados. Mas a emoção fez pensar um pouco mais em prudência. Vai que alguém liga os pontos, né? Aguardou que mais holofotes focassem Moraes e, em 2 canetadas em 19 de dezembro de 2023, anulou todos os atos da Lava Jato contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, incluindo decisões da Força Tarefa e de Sérgio Moro, e reconheceu a ilegalidade de atos praticados contra Aloysio Teles Ferreira Filho, ex-gerente da Petrobras, na 13ª Vara Federal de Curitiba. Essas foram para despistar um pouco, embaralhando a rápida ligação de pompos por quem quer que fosse. No dia seguinte, foi a vez de Toffoli atender seu ex-patrão Lula e dar um refresco para os amigões do presidente, suspendendo a multa de mais de 10 bilhões de reais da JF dos irmãos Batista. 2 coelhos numa só cajadada. Atendeu e agradou o chefe e, ao mesmo tempo, escalou mais uma etapa de seu plano infalível, pois esses irmãos são fregueses contumazes do STF e, por coincidência pura, também do escritório de advocacia da esposa de Toffoli. Já estava chegando perto de seu objetivo final, mas sentiu que se continuasse nesse ritmo, poderia atrair alguma atenção. Deu um longo tempo para penetrar ainda mais na penumbra e quase um ano depois, em 20 de setembro de 2024, decidiu que já era tempo de limpar a barra de Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS. Vai que esse Léo resolve falar mais do que já havia falado. Opa, já tô quase lá, pensou ele. Mas é melhor dar um tempinho para ninguém estrilar e atrapalhar meu plano infalível. Somente em 18 de fevereiro de 2025, o ministro completou a limpeza de barra ao anular atos contra Antônio Palocci. A decisão manteve o acordo de delação premiada de Palocci, senão ele poderia dar com a língua nos dentes de novo. Toffoli baseou-se na parcialidade de Moro e no conluio processual identificado nas mensagens da spoofing, seguindo o precedente de Marcelo Odebrecht para essa ousada ação. Ufa, respirou ele. Agora também eu estou limpo. Sabe o que é que estava por trás de toda essa operação na penumbra? Lembra daquele caso do amigo do meu pai? Pois é.
Na delação da Odebrecht e nos documentos apreendidos no setor estruturado de pagamentos ilícitos da Odebrecht, constava o nome do amigo do meu pai. Não vou dizer aqui quem é ele, mas meu pai referia-se a Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht, e que era um dos mais antigos e próximos amigos de Lula. Me parece que, à época, Lula tinha um advogado de seu partido também em seu círculo de amizades. No entanto, Toffoli, em toda essa armação, não levou a sério os profundos ensinamentos de Maurício de Souza. Cebolinha nunca concluiu impunemente algum de seus pianos infalíveis. Quem veio se meter nesse assunto aparentemente doméstico foi uma organização da qual nada se esperava, a Organização dos Estados Americanos, OEA. Putz, que azar, hein, Toffoli? Logo a OEA, que sempre foi tão boazinha com essa turminha de Brasília. Guilherme France, um carinha que é gerente de pesquisa da Transparência Internacional e nem tinha que ficar se imiscuindo nesses negócios, resolveu denunciar o enfraquecimento das estruturas de combate à corrupção em países da América Latina, destacando decisões judiciais recentes do Brasil como exemplos preocupantes. E ele correu para futricar lá na OEA. Durante a audiência na Comissão de Direitos Humanos, em Washington, ele criticou a decisão monocrática do ministro do STF, Dias Toffoli, que anulou processos e investigações da Operação Lava Jato contra o empresário Marcelo Odebrecht. France argumentou que a decisão do ministro afeta negativamente outros países da região, já que o judiciário brasileiro passou a impedir o compartilhamento de dados e depoimentos em investigações internacionais. Essa postura, segundo ele, mina a cooperação regional e a credibilidade dos sistemas de justiça. Essas decisões foram classificadas pela Transparência Internacional como retrocessos no combate à macrocorrupção e que abalaram a confiança nacional e internacional no STF. Caramba! Só porque o Brasil registrou sua pior pontuação histórica no Índice de Percepção da Corrupção em 2024? E daí? Por que esse tal de Guilherme France, que ninguém conhece, tinha que ficar fofocando lá na OEA? Acontece que a OEA, que está sob os olhos atentos de Trump, manifestou preocupação com as anulações dessas provas relacionadas a Odebrecht e a revisão de acordos de leniência, alertando que tais medidas comprometem a credibilidade do sistema jurídico e a efetividade de investigações transnacionais. Agora, a Transparência Internacional prepara um relatório detalhado para a OEA, documentando o desmonte das políticas anticorrupção e seus impactos nos direitos humanos, recomendando que o Brasil reavalie a execução de acordos de leniência, adote maior transparência e tipifique o enriquecimento ilícito como crime. Tipificar o enriquecimento ilícito como crime é um negócio que não estava previsto, pensou Toffoli. Talvez alguns de meus colegas também não vão gostar desse palpite da Transparência Internacional. E bem agora que o Trump está costurando um pacotão de maldades para atingir autoridades do Brasil, continuou pensando Toffoli. Aparentemente, Trump estava inicialmente mirando apenas em Alexandre de Moraes, o PGR, e os asseclas do gabinete do ministro. Pelo que corre em várias notícias, o loirão iria abater Xandão e talvez uma dezena de cúmplices e dar um prazo de 120 dias para ver se o restante do STF puxa o freio de mão. Mas, com a intromissão desse tal de France, cutucando a OEA justo quando a Comissão Internacional dos Direitos Humanos veio aqui ouvir aquela ladainha da oposição, não poderia haver outro momento tão inapropriado. Vai que o topetudo americano resolve expandir um pouco o seu raio de ação. Bem, nos quadrinhos de Maurício de Souza, o máximo que acontece a Cebolinha quando seus planos infalíveis invariavelmente fracassam é levar uma coelhada da Mônica. O problema de Toffoli, no entanto, é que o Trump é tão ou mais forte que a Mônica, mas o coelho dele é capaz de fazer um estrago infinitamente maior.